Você está ocupado, você está se esforçando, você está orando. E mesmo assim a vida parece travada. As portas que você bate não abrem, o esforço não vira resultado. E aquela sensação de que algo maior está esperando por você nunca desaparece, mas também nunca chega. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente por que isso está acontecendo. E mais importante, o que o céu está pedindo de você agora para que essa trava finalmente se quebre. Fica até o final, porque o que vem a partir do minuto 3 pode ser a instrução divina que vai redefinir completamente sua próxima década. Existe uma sensação que muita gente acima dos 35 anos conhece de perto, mas quase ninguém consegue nomear com precisão. É uma mistura estranha de cansaço com urgência. Você está exausto, mas não consegue descansar de verdade. Está sempre ocupado, mas no final do dia sente que não avançou nada de significativo. Ora se esforça, tenta de novo, e mesmo assim parece haver uma parede invisível entre você e a vida que sente que deveria estar vivendo. Se isso ressoa em você, preciso que entenda uma coisa antes de qualquer outra. Isso não é fracasso, não é punição, não é sinal de que você escolheu errado ou que Deus esqueceu o seu nome. Isso é sinal de que você foi escolhido para algo maior do que o que está diante de você agora, e que a sua missão principal ainda não foi cumprida. E quando a missão não é cumprida, a vida trava. Simples assim. Não porque Deus é cruel, mas porque Ele é preciso. O propósito tem um relógio próprio, que não obedece à nossa pressa, à nossa lógica ou ao calendário das pessoas ao nosso redor. O que você sente no peito neste instante não é ansiedade, é confirmação. O céu tem observado cada luta silenciosa, cada noite em claro, questionando por que o avanço emperra, cada oração que pareceu bater no teto e cair de volta, a pressão financeira que te esgotou enquanto as contas cresciam e a clareza diminuía, foi registrada. Cada traição de pessoas que sorriam. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Na sua frente, enquanto falavam morte pelas suas costas, foi documentada. Cada batalha de saúde que você enfrentou em silêncio, cada sintoma que os médicos não conseguiram explicar, a fadiga crônica que virou seu novo normal, nada passou despercebido. E o pior de tudo foi a confusão. Não saber se estava sendo punido ou preparado, se o silêncio divino significava abandono ou proteção para um momento que ainda não havia chegado. Escolhido, ouça isso com todo o seu espírito. Você nunca foi abandonado, nunca foi esquecido. Estava sendo reforçado para algo tão significativo que o céu precisou guardá-lo em uma temporada de pressão até que o tempo fosse exato. Cada lágrima que você derramou ao ver outros prosperarem naquilo que você sabia que era seu chamado, foi registrada. O peso de uma vocação que ninguém ao seu redor conseguia ver. As tentativas frustradas de explicar sua visão para pessoas que não tinham vocabulário espiritual para entender, tudo isso tinha um propósito. E hoje o céu diz: chega.
O que vem agora é a revelação que seu espírito tem esperado. Mas antes de chegarmos às instruções divinas para esta temporada, preciso te mostrar algo que a maioria das pessoas entende completamente errado sobre o momento em que estão vivendo. Muitos pensam que realinhamento significa correção, que quando Deus muda seu foco ou aumenta sua responsabilidade é porque algo deu errado, que o período de pressão é prova de falha. Mas no reino celestial, realinhamento não significa rebaixamento, significa confiança. Deus não dá atribuições pesadas para pessoas em quem não confia. Não coloca responsabilidades sérias sobre aqueles que são instáveis. Quando Ele te realinha, está dizendo: você provou ser fiel onde estava. Agora posso confiar em você com mais. É por isso que o peso parece mais pesado, que as distrações se tornaram mais perigosas, que o conforto não te satisfaz mais da mesma forma. Óleo maior exige estrutura mais forte, influência maior exige raízes mais profundas, missão maior exige uma vida interior mais robusta. Deus não está te apressando, está te reforçando. E o que você está sentindo agora, a pressão, a urgência, aquela agitação interna que não passa, não é confusão. Confusão dispersa. Esse sentimento é focado, tem direção, tem peso. É o propósito batendo por dentro, pedindo para ser liberado no tempo certo e da maneira certa. Existe uma razão pela qual sua tolerância a distrações mudou, pela qual certas coisas não se encaixam mais, pela qual o conforto parece menos atraente do que a clareza. Deus está te recalibrando para o que vem a seguir, não te punindo por onde você esteve. E para esta temporada de realinhamento, o céu está liberando 7 instruções divinas. Quem as recebe e age sobre elas sai do ciclo de estagnação. Quem ignora continua na esteira, correndo muito e avançando pouco. Você está pronto? A primeira instrução é esta: sua temporada de foco disperso acabou. Você passou anos tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso foi necessário em uma fase. Foi sobrevivência, foi aprendizado, foi construção de base. Mas agora, o céu está estreitando sua atribuição para uma única direção. De agora em diante, há apenas um trabalho, uma prioridade central, um chamado que precisa de toda a sua atenção, não de uma fatia dela. A razão pela qual você sente que as distrações estão mais pesadas ultimamente, que certas coisas que antes pareciam inofensivas agora incomodam de forma inexplicável, é porque elas não têm mais permissão para viajar com você nessa próxima temporada. O que antes era opcional tornou-se ilegal no espírito. O que você tolerava antes agora vai te atrasar. Pensa nisso como um astronauta se preparando para o lançamento. Quanto mais próxima a decolagem, mais coisas são removidas da nave. Não porque sejam ruins, mas porque peso desnecessário compromete a trajetória. O que te sustentou no chão pode te prender fora da atmosfera. O céu não está pedindo equilíbrio neste momento. Está exigindo obediência. Isso não é sobre fazer mais. É sobre fazer o que Deus disse sem negociação, sem atraso, sem desculpas. Aumento sempre vem com expectativa. Favores sempre carregam responsabilidade. Elevação sempre exige maturidade. Você sabe qual é essa coisa principal. Lá no fundo, já sabe. Apenas ainda não deu permissão para priorizá-la de verdade. Essa é a primeira instrução. Não negocie com ela. A segunda instrução vai custar mais caro. E por isso mesmo vai valer muito mais. O céu está ordenando que você mate toda distração que compete com o seu chamado. Você não pode carregar destino com atenção dividida. E a parte difícil é esta: algumas dessas distrações têm rosto, têm nome, têm história com você. Distrações são perigosas não porque são barulhentas ou óbvias. As mais perigosas são justamente as silenciosas, as familiares.
As que se encaixaram tão perfeitamente na sua rotina que você parou de reconhecê-las como ameaças. Elas se misturam ao cotidiano, parecem normais, não se anunciam como inimigos. Algumas são pessoas que você ama, algumas são hábitos que você tolera, algumas são ciclos que você continua revisitando porque parecem seguros. Mas segurança não é o mesmo que obediência. Conforto pode se tornar uma gaiola quando substitui convicção. Familiaridade pode se tornar prisão quando impede você de seguir em frente. Não estou dizendo para você se tornar frio ou cruel. Estou dizendo que amor e limites andam juntos, que você pode amar pessoas profundamente e ainda assim proteger o espaço sagrado onde o seu propósito cresce. A velocidade da sua obediência nesse ponto vai determinar a velocidade do seu avanço. Isso não é metáfora, é lei espiritual. Cada dia que você posterga o corte necessário é um dia a mais no ciclo de estagnação. Você tem coragem para isso? A segunda instrução exige ação, não intenção. Antes de continuar, preciso parar um segundo. Você está sentindo algo enquanto ouve isso? Uma espécie de reconhecimento interno, como se cada palavra descrevesse exatamente o que você vive, mas que nunca conseguiu articular com tanta clareza? Isso não é coincidência. Isso é confirmação. Se este vídeo chegou até você hoje, não foi o algoritmo, foi algo maior. E o mínimo que você pode fazer é se inscrever no canal agora, ativar o sino de notificações e deixar um comentário abaixo dizendo: eu recebi. Porque quando você declara, você ativa. A terceira instrução é a que o inimigo mais temia que você ouvisse. O céu não exige concordância eventual, exige obediência imediata. Deus diz: não me comove o quão alto você ora, me comove o quão rápido você obedece. Obediência atrasada é desobediência disfarçada de prudência. Muitas vezes, quando continuamos orando para ter certeza, quando esperamos mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma paz que ainda não chegou, na verdade, já temos a resposta. Só não queremos pagar o preço da obediência imediata. E aqui está o que a maioria não sabe. Cada vez que você adia a ação que Deus já mostrou que é necessária, você enfraquece sua autoridade espiritual. Não é Deus que te penaliza, é a própria lei do Espírito. Assim como um músculo que não é usado atrofia, a fé que não se traduz em ação perde força. Pensa em alguém do seu círculo que um dia foi apaixonado por um sonho, mas foi adiando, esperando o momento certo, as condições perfeitas, e hoje fala sobre o passado com aquela tristeza específica de quem sabe que deixou algo passar. Você não quer ser essa pessoa daqui a 10 anos. A obediência imediata não significa agir sem discernimento. Significa que quando o caminho está claro e o medo é o único obstáculo, você avança de qualquer jeito. Coragem não é ausência de medo. É obediência apesar do medo. Você tem algo pendente que já sabe que precisa fazer. A terceira instrução diz: faça agora. A quarta instrução vai reorganizar sua compreensão sobre tudo que está sendo retirado de você neste momento. Pode ser uma oportunidade que não se concretizou, um plano que desmoronou mesmo com toda a sua fé e esforço. Um relacionamento que terminou quando você achava que era para durar. Uma posição que você perdeu quando parecia que era para você crescer. A reação natural é interpretar cada perda como derrota. Mas existe uma perspectiva que muda tudo. Às vezes, o que Deus remove de você não era errado. Era apenas pequeno demais para onde você está indo. Ele não remove para punir. Remove para proteger o espaço de onde o verdadeiro destino vai crescer. Tem um conceito em agronomia chamado poda. Quando você poda uma árvore, corta galhos que parecem saudáveis, que estão crescendo, que têm folhas verdes. Mas,
O jardineiro experiente sabe que esses galhos estão consumindo energia que deveria ir para os frutos. Então ele corta. E a árvore podada produz muito mais do que a que foi deixada crescer, em todas as direções sem critério. Você está sendo podado, não mutilado, podado. A quarta instrução diz: pare de tentar recuperar o que foi removido. Em vez disso, pergunte o que o espaço liberado está preparando para receber. Agora preciso aprofundar algo que muita gente passa por cima, mas que é absolutamente fundamental para entender por que a vida trava. Existe uma diferença enorme entre saber qual é o seu chamado e estar pronto para sustentá-lo. Você pode ter total clareza sobre o que foi chamado a fazer. Pode ter visão nítida, confirmação espiritual, até reconhecimento de outras pessoas sobre o seu dom. Mas, se o seu caráter não foi formado na mesma medida que a sua visão, o próprio propósito pode se tornar um peso que te destrói, em vez de te elevar. A história está cheia de exemplos de pessoas que subiram antes da hora, que receberam plataforma antes de ter profundidade suficiente para sustentá-la, e que caíram de uma forma que levou anos para se recuperar. Deus não faz isso com seus escolhidos. Ele espera, ele forma, ele pressiona, porque a pressão que você tem vivido não é sinal de abandono. É o processo de formação de um caráter capaz de carregar o peso do que vem. Pensa em como o ouro é purificado. Ele precisa passar pelo fogo, não uma vez, várias vezes. Cada passagem pelo calor extremo remove mais impurezas, até que o que sobra é puro, resistente, valioso, de uma forma que só é possível porque passou pelo processo completo. Você está no fogo, e o fogo não está te destruindo, está te purificando, está removendo o orgulho que achava que era autoconfiança, o controle que achava que era fé, o medo disfarçado de prudência que tem te mantido parado na beira da piscina quando Deus já disse para você entrar. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Nem todo sofrimento é formação. Existe dor que é sinal de desvio, não de processo. Como distinguir os dois? O sofrimento de formação vem acompanhado de crescimento interno. Você sai dele mais inteiro, mais maduro, com mais clareza. O sofrimento de desvio vem acompanhado de vazio crescente e distância de si mesmo. Presta atenção na qualidade do que você está sentindo. Isso diz muito sobre onde você está. A quinta instrução vai direto ao coração de quem luta com comparação. O céu diz: pare de medir seu progresso pelo calendário de outra pessoa. Você conhece alguém que parece ter chegado mais rápido, crescido mais fácil, colhido sem tanto sofrimento? E por dentro uma voz sussurra: por que não eu? Por que não no mesmo ritmo? Isso não é humildade. É o inimigo usando a vida do outro como espelho distorcido para te fazer duvidar do seu próprio processo. Cada um de nós tem um tempo de maturação, e esse tempo é calculado não pela nossa impaciência, mas pela profundidade do fruto que deve ser produzido. Quanto mais poderoso o chamado, maior o tempo de formação. Quanto mais significativo o impacto, mais cuidadosa a preparação. Pensa em como funciona a gestação. Um bebê não nasce em 3 meses porque a mãe está com pressa. O tempo não é negociável, porque a obra requer o tempo completo. Nascer antes significa nascer incompleto. Você não está atrasado, está em gestação. E o que está sendo formado em você precisa do tempo exato para nascer completo, saudável e capaz de cumprir o propósito para o qual foi gerado. A quinta instrução é esta: celebre o processo em vez de lamentar o prazo, porque dentro do processo está tudo o que você vai precisar quando chegar à entrega. A sexta instrução vai exigir honestidade brutal da sua parte. O céu está te dizendo para parar de esconder atrás da espiritualidade o que na verdade é medo. Tem uma versão de religiosidade que parece fé, mas na verdade é fuga. É quando você ora muito, mas age pouco.
quando frequenta todo culto, todo retiro, todo evento espiritual, mas evita as decisões concretas que seu propósito exige. Quando fala muito sobre o que Deus vai fazer, mas faz pouco sobre o que Deus já disse para você fazer. Fé sem obra é morta. Isso não é crítica, é diagnóstico. Você pode ter passado meses, talvez anos, pedindo a Deus que abrisse portas, enquanto estava parado na frente de uma porta que já estava aberta, esperando que Ele também te empurrasse para dentro. A sexta instrução diz: a oração prepara o terreno, mas a ação planta a semente. E sem semente plantada não existe colheita, independente do quão fértil seja o solo. O que você tem adiado por causa do medo, mas chamado de espera em Deus? Essa pergunta não é para mim, é para você, diante do que você sabe que é verdade. E chegamos à sétima instrução, a mais poderosa de todas, a que fecha o ciclo e abre a próxima temporada. O céu está declarando, a sua temporada de preparação está chegando ao fim. O que vem agora é o lançamento. Tudo que você viveu nos últimos anos, as perdas, as lutas, as noites sem resposta, as tentativas fracassadas, as traições, o cansaço, a pressão financeira, a incompreensão das pessoas ao redor, nada disso foi desperdício. Foi formação. Você foi colocado em pressão para que o caráter fosse formado antes da visibilidade. Porque visibilidade sem caráter é destruição acelerada. Influência sem raízes profundas vira queda ruidosa. Deus não te preparou para te manter oculto para sempre. Te preparou para que, quando chegasse a hora de aparecer, você tivesse substância suficiente para sustentar o peso do que vem. E a hora está chegando, não amanhã de forma abstrata. Agora, nesta virada, nesta temporada que começou quando você clicou neste vídeo, porque algo dentro de você reconheceu que precisava ouvir exatamente isso. A sétima instrução é ao mesmo tempo convite e comando. Esteja pronto. Revise o que está pendente, resolva o que está aberto, corte o que precisa ser cortado, plante o que precisa ser plantado, porque o momento do lançamento não avisa com antecedência. Ele se revela para quem está posicionado. Agora preciso abordar algo que pode ser o obstáculo mais subestimado de todos: a identidade que você construiu na temporada errada. Muitas pessoas ficam travadas não porque não sabem o que fazer, mas porque construíram uma identidade em torno do que não deu certo, em torno da luta, da escassez, da sobrevivência. E quando a temporada começa a mudar, quando as portas começam a se abrir, quando o chamado começa a ganhar forma concreta, algo por dentro resiste. Porque a nova versão de você exige que a antiga seja aposentada. E a antiga, por mais sofrida que tenha sido, é conhecida, é familiar, sabe como funcionar no mundo. A nova versão é promessa, é possibilidade, mas ainda não tem histórico. E o ser humano, por instinto, prefere o sofrimento conhecido à alegria desconhecida. Isso tem um nome na psicologia: homeostase psicológica. O sistema interno busca equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio seja disfuncional. Mesmo que manter esse equilíbrio signifique continuar sofrendo de um jeito previsível, em vez de arriscar crescer de um jeito imprevisível. É por isso que tantas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer, mas não fazem. Não é falta de informação, não é falta de fé. É o sistema interno se protegendo da mudança que a própria fé exige. Reconhecer isso é libertador, porque quando você entende que a resistência interna é um mecanismo de proteção e não uma mensagem divina de parada, você pode trabalhar com ela em vez de ser controlado por ela. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo quando essa resistência persiste por anos. Não é só o medo da novidade, é a crença inconsciente de que você não merece o que o propósito promete. Que as lutas foram tão longas e tão pesadas que em algum momento você começou a acreditar que elas eram a sua história definitiva e não apenas um capítulo da sua formação.
Essa crença precisa ser confrontada com a mesma seriedade com que você confronta qualquer outro obstáculo. Porque ela age por baixo da consciência, sabotando decisões, bloqueando oportunidades e criando razões aparentemente lógicas para continuar parado. A cura começa quando você olha para essa voz interna e diz com clareza: isso não é verdade sobre mim. Eu fui formado para mais e vou agir como alguém que acredita nisso. Como começar? Não com a decisão mais assustadora, com a menor ação possível na direção certa. Um passo, só um e depois outro. O sistema interno vai descobrindo que a mudança não é morte, é expansão. O propósito não te pede para saltar um abismo de uma vez. Te pede para dar um passo por dia na direção certa. E a soma desses passos, ao longo do tempo, cria uma distância que parece impossível quando você olha de onde partiu. Existe ainda um elemento que precisa ser nomeado com clareza, porque ele sabota silenciosamente muita gente nessa temporada de transição. O luto pelo tempo que parece ter sido perdido. Quando você chega aos 40, aos 45, aos 50 anos e ainda sente que o propósito não foi completamente expresso, é muito fácil cair em um tipo específico de tristeza. Não é depressão clínica. É o peso de olhar para trás e calcular mentalmente o quanto poderia ter sido feito se as coisas tivessem sido diferentes. Se você tivesse obedecido mais cedo, se as circunstâncias tivessem sido mais favoráveis, se as pessoas ao redor tivessem apoiado em vez de sabotar. Esse luto é real e precisa ser reconhecido, não ignorado, mas ele não pode se tornar a lente pela qual você enxerga o futuro, porque quando você fica olhando para o tempo que passou, você perde o tempo que ainda tem, e o tempo que ainda tem é suficiente. É mais do que suficiente para o que foi destinado a você. Tem uma sabedoria muito profunda que circula entre os mais velhos no interior do Brasil, passada de geração em geração, quase como oração. O melhor plantio é o que acontece hoje, não o que deveria ter acontecido ontem. Essa frase simples carrega uma verdade espiritual que muita gente leva décadas para internalizar. Você não pode regar o que não plantou, mas você pode plantar agora. E o solo da sua vida, por mais que tenha sido pisoteado, ainda é fértil para o que Deus tem em mãos para você. Solte o peso do tempo que passou, não como esquecimento, mas como entrega, como reconhecimento de que cada experiência, cada erro, cada desvio, cada demora, tudo foi absorvido pelo propósito e transformado em matéria-prima para o que vem agora. Nada foi desperdiçado, nada ficou de fora do plano. Você chegou até aqui inteiro o suficiente para avançar, e isso é tudo que o próximo passo precisa. Quero também falar sobre as pessoas ao seu redor que não entendem o que você carrega. É muito difícil ter um chamado que as pessoas mais próximas não conseguem ver. Você tenta explicar sua visão e encontra olhares vazios. Você fala sobre o que sente que precisa fazer e recebe conselhos práticos de quem não tem vocabulário espiritual para entender a profundidade do que você está descrevendo. Isso é solidão de propósito e é uma das formas mais pesadas de solidão que existem. Mas tem algo que agrava ainda mais esse isolamento. Quando você começa a crescer, algumas pessoas ao seu redor vão reagir de forma que vai parecer estranha. Vão diminuir suas conquistas. Vão questionar suas decisões com uma frequência que vai além da preocupação genuína. Vão colocar dúvidas exatamente nos momentos em que você precisa de clareza. Não necessariamente por maldade. Muitas vezes porque o seu crescimento incomoda algo nelas. Porque quando você avança, você se torna um espelho que reflete o que elas ainda não fizeram. E esse reflexo dói. Não guarde rancor. Mas tampouco permita que o desconforto alheio se torne o limite do seu avanço. Você não é responsável pela paz de quem não quer crescer.
Você é responsável pela obediência ao que foi colocado dentro de você. Preciso que você entenda. Não é obrigação de ninguém entender o que foi colocado especificamente em você. O chamado é seu. A obediência é sua. A responsabilidade é sua. E, portanto, a validação também só pode vir de uma fonte que transcende a opinião humana. Você não precisa que as pessoas entendam para avançar. Você precisa que você mesmo entenda. E que confie o suficiente para se mover mesmo sem a aprovação do seu círculo imediato. Os maiores propósitos da história humana foram cumpridos por pessoas que foram incompreendidas antes de serem reconhecidas. O reconhecimento veio depois da obediência, não antes. Deixa eu te contar algo que acontece com muita gente exatamente nessa faixa etária, entre os 35 e os 50 e poucos anos. Pesquisas sobre desenvolvimento humano identificam que esse período da vida é marcado por uma recalibração profunda de valores. Depois dos 35, a maioria das pessoas começa a questionar não se está sendo bem-sucedida, mas se está sendo bem-sucedida nas coisas certas. É o momento em que a carreira que parecia ser o sonho começa a parecer uma jaula dourada, em que a estabilidade que tanto foi buscada começa a parecer estagnação, em que o coração começa a cobrar o preço da vida não vivida, dos riscos não assumidos, das vocações não respondidas. Isso não é crise de meia-idade no sentido pejorativo que a cultura popular usa. Isso é maturidade espiritual. É a alma cobrando alinhamento. É o propósito batendo mais alto porque o relógio interno sabe que o tempo de preparação está encerrando e o tempo de entrega está chegando. E para quem está nessa temporada, as 7 instruções que trouxemos hoje não são sugestões, são urgências. Porque cada ano que passa sem responder ao chamado é um ano de potencial represado, de fruto não produzido, de impacto não exercido sobre as pessoas que estão esperando que você cumpra o seu papel para que elas também possam avançar. Porque o seu propósito nunca é só seu, ele sempre serve a outros. Existe alguém esperando pela sua obediência para que a vida dele também possa mudar. Existe uma cadeia de libertação que começa quando você decide que chega de adiar. Cada passo seu na direção do chamado abre espaço para que outra pessoa também dê o seu passo. Você não está avançando sozinho, está abrindo caminho. Então eu te pergunto agora, e quero que você responda de verdade, mesmo que só para si mesmo. Qual é a ação que você tem evitado, que mudaria tudo se você simplesmente a fizesse? Não a ação que parece segura, a ação que parece necessária, a que assusta um pouco, a que exige que você deixe algo para trás, a que o seu chamado está pedindo há mais tempo do que você gostaria de admitir. Essa é a ação que as 7 instruções estão apontando para você hoje. Quero que você saia daqui com 3 compromissos concretos. O primeiro, identifique hoje, não amanhã, hoje, a coisa principal que o seu chamado está pedindo nesta temporada. Não a mais fácil, a mais necessária. Escreve no papel. Há algo de sagrado em escrever à mão o que o Espírito está te dizendo. O segundo, identifique a maior distração que está competindo com essa coisa principal. Pode ser um hábito, uma relação, um ambiente. E tome a decisão de começar a criar distância entre você e essa distração a partir de agora. O terceiro, realize uma ação, por menor que pareça, na direção do seu chamado antes de dormir esta noite. Uma ligação, uma pesquisa, uma conversa, uma página escrita, uma decisão tomada. Qualquer ação na direção certa quer... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina.
Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.